Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aqui essa rodada de quinta-feira, né? Super quinta-feira com muitos jogos, né? E eu separei para vocês aqui 12 jogos, galera, bastante jogos aí nessa rodada, né? E no final do vídeo vai ter bilhete pronto, bilhete, alavancagem e bingo no finalzinho aí para vocês, tá? Antes de mais nada, já vai deixando seu like para fortalecer aqui o trabalho do BetGreen, tá? Lembrando que seu like é de graça e é uma forma de gratidão pelo conteúdo que eu ofereço diariamente aqui, e vamos tentar bater a meta aí de 400 likes, né? No vídeo dessa quarta-feira a gente já bateu 400 likes, né? Então vamos pegar mais 400 likes aí nessa quinta-feira e conto com a ajuda de vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa quinta-feira, galera. Vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que vocês não gostam de vídeo longo, né? Porém, 12 palpites é complicado. Mas vamos ver aqui, ó. Tem Liga Europa, tem Liga da Conferência, né? Que é a Conference League. Tem Copa do Brasil semifinal, Campeonato da Bolívia e Campeonato Mexicano, né? Então a gente vai ter essas ligas aqui para poder trabalhar nessa quinta-feira. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, Liga Europa, fase de liga. A gente vai ter aqui o Dinamo Zagreb jogando em casa, né? Time da Croácia, contra o Real Betis da Espanha. 2h45 da tarde, válido aí pela rodada 6, e até o momento o Real Betis, que é o visitante, está numa situação melhor, né? Está em quinto lugar com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, enquanto o time da casa aí, o Dinamo Zagreb da Croácia, né? A equipe está em 23º lugar com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Acredito que é jogo muito bom para gols, tá, galera? Especialmente que essa equipe do Dinamo Zagreb é uma equipe que vai para cima, especialmente em casa, vai fazer isso, né? E do outro lado a gente tem também uma equipe que tem a defesa frágil, né? Que é o Dinamo Zagreb aí, tanto como o Real Betis. E acredito aqui que é jogo interessante pra gente assistir pelo menos um gol no primeiro tempo, né? Os últimos 5 jogos do Zagreb, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos aqui do Real Betis, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A confronto direto teve jogo aqui, né? Por essa Liga da Conferência Europeia de 2024, do ano passado mesmo, né? E o Zagreb venceu o primeiro jogo fora de casa e empatou em casa em 1-1. Né, naquela ocasião, né? Então aqui, galera, primeira opção, a gente vai com a dica mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Real Betis. Acredito que o Betis vai surpreender e vai vencer esse jogo fora de casa. Agora, próximo jogo aqui da Liga Europa, a gente vai ter aqui o time do Stuttgart, né, equipe da Alemanha, jogando em casa, contra o Maccabi Tel Aviv, equipe aí, eita, fugiu agora, equipe da Israel, pronto, Israel. Fugiu da memória, mas enfim, vamos ter esse jogo 2h45 da tarde. A gente vai ver aqui o Stuttgart da Alemanha aí, a equipe da casa tem 3 vitórias e 2 derrotas, somando 9 pontos aqui em 12º lugar, enquanto o Maccabi Tel Aviv de Israel, né, a equipe de Israel está em penúltimo lugar, não venceu ninguém, né, 1 empate e 4 derrotas. É uma equipe com a defesa bem vazada e acredito que não vai ser diferente nesse confronto, né, jogo muito bom para gols. O time do Stuttgart vem de uma goleada aí, sofreu, né, uma goleada contra o poderoso Bayern de Munique pela última rodada da Bundesliga, né, 5-0, e no total aqui são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, né. Já o time do Maccabi Tel Aviv, juntando aí campeonato de Israel e Liga Europa, a equipe conquistou apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Confronto direto não tem nenhum jogo. E aqui, galera, acredito que a melhor opção que tem é a dica mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que vai ser um jogo aberto com muitos gols. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui caso vence no primeiro tempo, né? Stuttgart, na minha opinião, tem uma equipe melhor do que o Maccabi Tel Aviv. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Stuttgart. Agora vamos aqui para o próximo jogo da Liga Europa, a gente vai ter o Young Boys da Suíça jogando em casa contra o Lille da França. 2h45 da tarde, esse jogo válido também pela rodada 6. E a gente vai ver o visitante, o Lille, né, tá em 11º lugar, 9 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas até o momento. E o time aqui da casa, o Young Boys, está aqui em 26º lugar com 6 pontos, né? 2 vitórias e 3 derrotas. Duas equipes que têm um ataque efetivo, porém a defesa vazada, principalmente o Young Boys, né? E se a gente for ver os últimos 5 jogos do Young Boys, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Lille, por sua vez, 4 vitórias e 1 derrota aí nos últimos 5 jogos, né? Ou seja, está num momento bem mais interessante. Acredito que aqui é jogo bom para gols, né? A gente vai ver as odds aqui, tá pagando 1,70 para o Lille vencer e 4,75 para o Young Boys vencer. Na minha opinião, essas odds aqui não me chamam muita atenção, né? Mas a gente pode estar pegando aqui o ambos marcam como primeira opção,
que na minha análise aqui é bem interessante, bem provável de acontecer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o jogo da Liga da Conferência, né, a Conference League. A gente vai ter a Fiorentina da Itália jogando em casa contra o Dinamo Kiev da Ucrânia. 2h45 da tarde esse jogo, e a gente vai ver aí a Fiorentina até o momento está aqui em 17º lugar, né? Fez apenas 4 partidas até o momento, 6 pontos, 2 vitórias e 2 derrotas, enquanto o visitante aqui, o Dinamo Kiev, está em 27º lugar com apenas 1 vitória e 3 derrotas, somando 3 pontos. A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos da Fiorentina, 2 empates, 3 derrotas, não vai viver um momento nada legal, e do outro lado a gente tem aí o Dinamo Kiev, que também não está num momento interessante, né? 1 vitória e 4 derrotas. Confronto direto teve 4 jogos aí, né? Pela Liga Europa de 2015 e pela Liga Europa de 89, né? A Fiorentina venceu 2 vezes e empatou 2, né? Então, querendo ou não, a Fiorentina, mesmo não vivendo um bom momento, vai pegar o Kiev aqui, que também não está num momento legal, né? Então, a primeira opção aqui, casa vence, né? A Fiorentina jogando em casa, na minha opinião, tem favoritismo. E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa. Acredito que vai ser um placar magrinho aí para a Fiorentina. Agora vamos para mais jogos aqui da Liga Europa, fase de liga. Vamos ter aqui o Basel jogando em casa, na Suíça, contra o Aston Villa da Inglaterra. 5 horas da tarde esse jogo, válido pela 6ª rodada. Aston Villa que vai fazendo um bom início aí, né, de Liga Europa. Até o momento está com 12 pontos aqui em terceiro lugar, 4 vitórias e 1 derrota apenas. Enquanto o time da casa aqui, o Basel, está em 24º lugar com 2 vitórias e 3 derrotas, somando 6 pontos. O Basel tem um ataque bem efetivo, porém é uma equipe que sempre sofre gol na maioria dos jogos, né? Se a gente for pegar os últimos 5 jogos, por exemplo, a equipe sofreu gol em 4 oportunidades, né? Ao todo aqui são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Aston Villa, por sua vez, vem de 5 vitórias seguidas, inclusive vencendo o líder do campeonato inglês, o Chelsea, o Arsenal, na verdade, né? Na última rodada, né? Então vem de uma sequência muito boa e temos que ficar de olho aí nessa equipe que, querendo ou não, tem um bom elenco e tem chance de vencer, né? Tá pagando 1,73 pro Aston Villa vencer e 4,25 pro Basel vencer. Na minha opinião, Aston Villa tem até favoritismo, mas a gente pode estar pegando aqui o ambos marcam como primeira opção, né? Acredito que o Basel jogando em casa marca um golzinho, independente do resultado final, né? E o Aston Villa, que na minha opinião tem favoritismo, também vai marcar gols, né? Então ambos marcam aqui é bem interessante. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui fora vence, né? Aston Villa para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Aston Villa. Agora aqui a gente vai ter mais um jogo aqui da Liga Europa, né? Vamos ter o Celtic, equipe da Escócia, contra o time da Roma, da Itália. 5 horas da tarde esse jogo. O Celtic vai estar jogando aí diante de sua torcida, porém não vai viver um bom momento, né? Até agora, nesse início aí de Liga Europa, a equipe está com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 7 pontos. 21º lugar. E a Roma, 3 vitórias e 2 derrotas, aí somando 9 pontos em 15º lugar. Os últimos 5 jogos aqui do Celtic, 4 vitórias e 1 derrota, né? A equipe, assim, teoricamente não iniciou bem o campeonato escocês, mas agora já tá brigando aí, né? Lá na ponta. Porém, perdeu no confronto direto aqui, que foi contra esse time do Hertz, né? E, se eu não me engano, é líder, né? Deixa eu só conferir aqui rapidinho, só pra não falar besteira, mas acho que era líder do campeonato, né? É, isso mesmo, né? Então era um confronto direto e acabou que o Celtic perdeu. Porém, tá na cola ainda, né? Tá na briga aí por título escocês, né? Uma equipe que junto com o Rangers, eles são os dois que sempre conquistam esse título, né? Então vamos ver se nessa temporada vai ter alguma zebra. Do outro lado aqui a gente tem a Roma, 3 vitórias e 2 derrotas, né? Vem de 2 derrotas seguidas aí no campeonato italiano, a equipe estava bem, porém tropeçou 2 vezes. Confronto direto não tem nenhum jogo. E aqui, galera, acredito que vai ser um jogo aberto, tá? Jogo com muitos gols. E a primeira opção a gente vai pegar aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo, na minha opinião, vai sair um gol pelo menos. E a segunda opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo aqui da Liga Europa. Vamos ter o Freiburg da Alemanha, né, jogando em casa contra o Red Bull Salzburg da Áustria. Jogo que acontece às 5 horas da tarde. O time do Freiburg jogando em casa aí contra esse time do Salzburg, na minha opinião, é favorito demais, né? Especialmente que a equipe tá bem na Liga Europa, né? São 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, somando 11 pontos, né? Se vencer, pode pegar a liderança de forma momentânea, né? E do outro lado a gente tem o Salzburg, né? Que tá em 29º lugar, com 1 vitória e 4 derrotas até o momento, né? A equipe que não faz a temporada boa
tanto na Liga Europa como também no Campeonato da Áustria, né? Nos últimos 5 jogos aí, por exemplo, vocês vão ver apenas uma vitória, 2 empates, 2 derrotas, enquanto o time da casa aqui, né, o Freiburg, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto não aparece nenhum jogo, e se a gente for pegar as odds aqui, tá pagando 1,44 pro Freiburg vencer, na minha opinião tem valor, tá galera? Então, primeira opção, casa vence, e a segunda opção, casa mais de 1,5 gols, né? O Freiburg marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Freiburg. Agora vamos para o nosso último jogo aqui da Liga Europa. A gente vai ter o Porto, né, de Portugal, jogando em casa contra o Malmo, da Suécia. 5 horas da tarde esse jogo, válido aí pela sexta rodada. Até o momento o Porto está com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, somando 10 pontos aqui em 8º lugar. E do outro lado a gente tem o Malmo aí, que não venceu ninguém até o momento, né? 1 empate e 4 derrotas, somando apenas 1 ponto, né? Uma equipezinha bem fraca cá entre nós, especialmente comparado aí o Porto, que está num bom momento, né? Os últimos 5 jogos do Porto, 4 vitórias, 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Malmo, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto não tem nenhum jogo, e se a gente for ver aqui, a odd está 1,22 para o Porto vencer. Na minha opinião, vale até a pena a gente pegar aqui um -1 handicap para o Porto, ou quem quiser arriscar um Porto para vencer aqui o primeiro tempo, né? A princípio a gente vai com uma dica mais segura, né? A gente vai com a dica casa -1 handicap asiático, né? Para o Porto vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Porto. Agora vamos para mais um jogo aqui, né? O último jogo aqui da Conference League da nossa lista, né? A gente vai ter aqui o Aberdeen, que é uma equipe da Suécia, contra o Strasbourg, essa boa equipe da França. 5 horas da tarde esse jogo, o Aberdeen vai estar jogando em casa, né? E vai ver aqui que o Strasbourg, que é o visitante aí, está na vice-liderança aí dessa fase de liga até o momento, né? 3 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, somando 10 pontos. Só está atrás aí do Samsunspor, que também é uma surpresa aí, querendo ou não, né? E também faz uma campanha bem interessante, que tem um saldo de gol melhor, né? Por isso que está à frente aí do Strasbourg. Do outro lado a gente tem aqui o time da casa, né? O Aberdeen, que ainda não venceu ninguém, né? 2 empates, 2 derrotas até o momento aí, somando 2 pontos lá embaixo na tabela. Nos últimos 5 jogos aí do Aberdeen, 3 vitórias e 2 empates. E os últimos 5 jogos do Strasbourg, 2 vitórias e 3 derrotas. As odds aqui para o Aberdeen vencer, 4,75 e 1,70, 1,71 para o Strasbourg vencer. Aqui a gente pode estar pegando, galera, a primeira opção, a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Strasbourg. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Vamos ter aqui a semifinal, né? A semifinal aqui entre Vasco e Fluminense, né? Clássico carioca aí nessa semifinal. Jogo de ida, primeiro jogo aí vai ser mando do Vasco, 8 horas da noite esse jogo, né? E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Vasco, 1 vitória e 4 derrotas, num momento bem complicado aí do Vasco, né? Que se tivesse mais umas 3 rodadas podia ser rebaixado, tá? Infelizmente aí o Vasco não terminou o brasileiro bem. E do outro lado a gente tem o Fluminense, que terminou muito bem, por sinal, conseguindo vaga direto para a fase de grupo aí da Libertadores, né? 4 vitórias e 1 empate. E no confronto direto tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Vasco, 3 vitórias do Fluminense nos últimos 5 jogos. Aqui a gente vai dar uma olhada nas odds aqui, tá pagando 4 para o time do Vasco vencer e uma odd 2 para o Fluminense vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Fluminense. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato da Bolívia. A gente vai ter aqui a rodada 29, a gente vai ter o Bolívar jogando em casa contra o Bulu Bulu. Esse jogo que acontece 9h15 da noite. Aqui a gente vai dar uma olhada, o Bolívar está bem próximo de garantir aí a sua classificação aí para a Libertadores da próxima temporada, né? O Always Red aí está sagrando campeão até o momento, né? São 6 pontos de diferença. E o Bolívar está aqui com 62, né? 1 ponto à frente aí do Strong, né? Que tem 61, que é a equipe que vai brigar aí para tentar tirar essa segunda posição do Bolívar, né? Do outro lado a gente tem o Bulu Bulu, que já está classificado completamente aí para a Copa Sul-Americana, né? Está em 4º lugar, 43 pontos. Porém tem equipes aí como o Independente e o São José que ainda pode entrar nessa briga, né? Mas acredito que o Bulu Bulu deve ficar aí entre os 6 melhores, né? É uma equipezinha chata. Os últimos 5 jogos do Bolívar, 4 vitórias e 1 empate. E os últimos 5 jogos do Bulu Bulu, 4 vitórias e 1 derrota, né? Essa derrota, inclusive, recentemente aí pro Bolívar, por 6-1, uma goleada, né? Bolívar venceu 4 vezes e empatou 1 no confronto direto, né? Então,
Bolívar favorito demais para vencer esse jogo, pagando uma odd de 1,23, né? Aqui a gente pode estar pegando menos um handicap pro Bolívar, ou até mesmo trabalhando no mercado de gols, que é bem provável, né? Primeira opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa menos um handicap asiático. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-1 casa, 4-1 pro Bolívar. E agora, nosso último jogo aqui, a gente vai ter campeonato mexicano, né? A gente vai ter a grande final aí entre Tigres e Toluca. 11 horas da noite esse jogo, né? Lembrando que é jogo de ida e volta, né? O primeiro jogo o Tigres vai estar jogando em casa e a gente vai ver, né? O Tigre nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Toluca, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto, 2 vitórias do Tigres, 2 vitórias do Toluca e 1 empate, né? Então assim, o equilíbrio total aí nesse confronto direto, tá pagando uma odd de 2,10 aí pro Tigres vencer. Na minha opinião, jogando em casa nesse primeiro jogo, o Tigres vai levar melhor, e com isso a gente pode estar pegando aqui a primeira opção, a dica casa vence com empate anula, tá? Casa vence com empate anula, na minha opinião, é bem interessante, né? Para dar aquela segurança extra. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Tigres. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí os bilhetes, né, que eu prometi no começo do vídeo. E o nosso bilhete da rodada, ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né? A gente vai aqui com 3 jogos. O primeiro jogo, Dinamo Zagreb contra o Real Betis. A gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. Segundo jogo, Celtic contra Roma. Mais de 1 gol e meio na partida também. E o terceiro jogo, Porto contra o Malmo. A gente colocou Porto menos um handicap asiático. No final a gente teve uma odd de 2,8, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 208,92. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos também, né? O primeiro jogo aqui, Freiburg contra o Red Bull Salzburg, a gente colocou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. Segundo jogo aqui, Copa do Brasil, Vasco contra o Fluminense, a gente colocou para ter um cartão amarelo pelo menos no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo tem que sair um cartão aí amarelo ou vermelho, né? Tem que sair um cartãozinho. E o terceiro jogo, Bolívar contra o Bulu Bulu, a gente colocou aqui mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. No final a gente teve uma odd de 1,62, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$162. Esse bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Agora eu vou estar deixando a seguir para vocês, galera, o nosso bingo, né, o super bingo aí dessa quinta-feira, e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bingo aqui a gente pegou 5 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Stuttgart contra o Maccabi Tel Aviv, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo, Young Boys contra o Lille, a gente colocou o Young Boys para marcar um gol, independente do resultado final. Aí o terceiro jogo, Basel e Aston Villa, a gente pegou Basel para marcar um gol, também independente do resultado final. Aí o quarto jogo, Vasco contra Fluminense, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. E o quinto e último jogo aqui do nosso bingo, Campeonato do México, né, Tigres contra o Toluca, a gente colocou aqui Tigres vence com empate anula. No final, galera, a gente teve uma odd de 4,72. Eu particularmente joguei aqui R$50 para ter um retorno potencial de R$248,21. Esse daqui é o nosso bingo da rodada, lembrando que ele foi feito lá na Estrela Bet, e com isso eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Tá? O primeiro comentário do vídeo aí vai estar o link, onde você vai estar clicando e já vai direto aqui para o bilhete pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua aposta. Tá? O bilhetezinho prontinho aí, não precisa ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado, vai estar bem simplificado aí para vocês aí, o que, querendo ou não, ajuda bastante, né? E se por acaso você não tem conta lá na Estrela Bet, já clica nesse link aí mesmo na descrição, no comentário, né? E faça seu cadastro e aproveita as vantagens que tem dentro do site, aproveita as promoções diariamente que rola lá dentro da Estrela Bet, né? E aproveita também para fazer o bingo da rodada, que ficou muito top e com grande chance de green aí para essa quinta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes, né, que eu deixei aqui para vocês. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante também, tá? E quem puder ajudar, compartilhe o link do vídeo aí na sua rede social aí, né, nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, seja lá o que for. E também convida a galera aí a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro nessa quinta-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu!
Fui!